É uma alegria para mim, irmãos, estar aqui hoje. Eu recebo com muita satisfação o convite para trazer a palavra para os irmãos nessa noite. Trago uma saudação do presbitério de Ipiranga, uma saudação da IPI de Vila Dom Pedro. A minha alegria pelos irmãos aqui, sempre tão atuantes, tão vigorosos, que Deus continue fortalecendo vocês. Eu quero ler para nossa meditação nesta noite o Salmo 62, Salmo 62, Salmo de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Palavra do Senhor. Pai amado, nós estamos diante da tua bendita palavra. E a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Dia após dia, quando nós lemos e meditamos a tua palavra, nós encontramos encorajamento. O Senhor tem nos fortalecido, tem nos dado direção. O teu Espírito Santo nos entusiasma pela tua obra e na tua presença, quando nós estudamos e meditamos a tua palavra. Por isso, nesta noite, o que nós rogamos é que a ministração do teu Espírito Santo, iluminando os nossos corações, venha sobre nós, para que a tua palavra lida, meditada, proclamada nesta noite, encontre lugar seguro no nosso coração e dê fruto para a vida eterna. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, há algumas coisas que nós fazemos que às vezes nós nem percebemos. Muitas coisas nós fazemos automaticamente. E uma delas é o processo de espera. Nós sempre estamos esperando alguma coisa. Você pode estar esperando uma encomenda chegar na sua casa. Você pode estar esperando a resposta de uma pessoa, de um emprego que você está aguardando, retorno, você fez a entrevista. Você pode estar esperando um e-mail importante que vai chegar na sua caixa de e-mails. Você pode estar esperando acabar o ano, porque é o último ano da sua faculdade. Outros estão esperando acabar o ano para entrar na universidade. Cada um tem um motivo para esperar alguma coisa. Às vezes esperamos coisas boas. Há aqueles que esperam pelos dias que faltam para a aposentadoria. Outros esperam pelos dias que faltam para as férias, para uma viagem agradável. Mas há esperas ruins. Há aqueles que estão no leito do hospital.
aguardando, esperando pelo transplante de fígado, por um doador de fígado. Há aqueles que estão esperando por uma cirurgia. Há aqueles do povo de Israel que estão esperando pelo resgate de pessoas que foram sequestradas pelo Hamas. Há palestinos que estão aguardando que Israel liberte aqueles que também estão como reféns. Esperar faz parte da nossa vida. Nós sempre esperamos alguma coisa. E o texto que nós lemos, um texto de Davi, fala sobre essa experiência que nós temos de sempre estarmos esperando alguma coisa. E Davi nos ensina neste texto, no Salmo 62, que é possível estabelecer um processo de espera melhor do que aquele que nós normalmente estabelecemos na nossa vida. A primeira coisa que Davi nos diz nesse texto é que ele diz que somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Nem sempre nós somos tão silenciosos assim. Quando uma pontinha de alfinete nos espeta, nós já gritamos. E Davi, nesse texto, o pano de fundo desse texto, tudo indica ser uma de duas situações. Ou a perseguição de Saul, querendo matar Davi por causa do trono, ou a perseguição de Absalão, o seu próprio filho, também usurpando o trono. Então Davi estava numa situação perigosa, preocupante, e no meio desse turbilhão ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Primeira lição que nós temos nesse texto é que é possível esperar da maneira como nós temos esperado, com os nossos próprios esforços, manejando a nossa ansiedade, a nossa aflição, controlando o nosso desejo de que aquilo que a gente espera chegue logo, mas é possível esperar em Deus. Esperar em Deus é o que Davi nos ensina nesse texto. A gente não sabe exatamente em que momento, que dia da vida de Davi esse texto foi escrito. Mas a gente sabe que foi escrito num tempo de aflição e de dificuldade. E num momento em que ele não podia fazer nada pela própria vida. A única coisa que poderia fazer era esperar, era aguardar. Nós temos muitas situações assim na nossa vida. Aqueles que estão desempregados, eles podem mandar currículo, podem fazer entrevista, podem se cadastrar pela internet nos sites de trabalho, de emprego, mas além disso eles podem esperar. A gente sabe que há momentos em que nós precisamos esperar em Deus e em silêncio. Ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Essa é uma convicção que Davi tinha. Eu posso esperar porque a minha salvação está em Deus. Eu posso esperar porque, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as evidências, apesar de tudo aquilo que está ao meu redor, eu espero em Deus porque Ele é a minha salvação. Nos momentos em que você tiver que esperar alguma coisa e que você não tiver nenhum controle, saiba que é possível aprender a esperar em Deus, porque Ele é a nossa salvação. E Davi continua com o seu texto, e a partir do versículo 3 até o versículo 4, versículo 3 e 4, ele descreve
a maneira como ele se sentia perseguido, como ele se sentia angustiado e como ele queria que aquele tempo passasse e que ele experimentasse um momento de paz e de segurança. Muitas vezes nós passamos por situações assim. Às vezes é uma enfermidade grave. Às vezes são aquelas dificuldades da família que nós não sabemos como resolver. Às vezes são as dores do nosso coração que nos afligem e nos perturbam. Mas não tem muita coisa que nós possamos fazer naquele momento. Esse é o momento de nós orarmos como Davi. E nós precisamos aprender a esperar silenciosamente em Deus, porque dele vem a nossa salvação. Quando você estiver numa situação da sua vida em que nada faça sentido, em que todas as circunstâncias forem desfavoráveis, neste momento, ore a Deus como Davi. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Aqui é uma convicção. A convicção de que nós podemos esperar, porque nós não estamos esperando no presidente da República, não estamos esperando de um partido político, nós não estamos esperando de pessoas comuns, nós estamos esperando de um Deus que é a nossa salvação. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. E até o versículo 4, ele mostra a agonia que ele está vivendo, com pessoas querendo derrubá-lo. Mas no versículo de número 5, ele nos dá mais uma forma de esperar em Deus. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Há momentos em que nós não temos mais esperança. E é muito difícil sobreviver e levar a vida quando o ser humano perde a esperança. Nós estamos lá em Vila Dom Pedro fazendo um trabalho muito singelo, muito simples, que é uma vez por mês. Isso não significa nada. Uma vez por mês, nós reunimos ali um grupo de irmãos e irmãs, preparamos alimento, colocamos num marmitex. Em regra, nós fazemos aproximadamente 100 marmitas de uma comida bem gostosa que nós faríamos na nossa casa. E nós saímos na rua e entregamos essa marmita para alguém que está na calçada, na sarjeta, nas marquises, nas ruas de São Paulo. Isso não significa nada, nada em termos de ação social, porque o que vai resolver alguém levar uma marmita uma vez por mês para aquela pessoa que está na rua? E cada vez que nós vamos, nós encontramos alguma pessoa diferente. Mas algumas coisas nós podemos comunicar com isso. Nós podemos levar esperança para as pessoas. Sabe, às vezes nós pensamos assim, e é um modo que de fato nós podemos pensar. Levar alimento para as pessoas que estão em situação de rua é uma maneira de ajudá-los efetivamente, ou é uma forma de mantê-los na rua? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas eu digo uma coisa para vocês. É uma forma de transmitir a esperança de Jesus para as pessoas que estão sem esperança. Nós aqui, pela graça de Deus, não sabemos o que é ficar sem um prato de comida na nossa mesa. Nós não sabemos o que é experimentar, abrir a geladeira e não ter absolutamente nada dentro. Nós não sabemos o que é viver sobre as pontes e marquises. Nós não sabemos o que é viver o desamparo social. Mas quando nós socorremos essa pessoa com um ato simbólico de levar um prato de comida, nós estamos levando esperança. As pessoas precisam de esperança. Ninguém é feliz se não tem esperança. Ninguém se realiza se não tem esperança. Mas há momentos na vida que a nossa esperança se esvai.
Eu fui 11 anos psicólogo de um hospital público, um hospital de 250 leitos. E eu era o coordenador do serviço de psicologia. E passava nos leitos e ouvia os pacientes. E o que mais atrapalhava os pacientes na recuperação deles era o fato de que muitas vezes eles não tinham esperança. Não havia esperança. Havia pacientes que estavam internados, hospitalizados, e hospitalizados eles estavam melhores do que quando eles estavam na casa deles, porque não tinham casa, porque moravam numa favela, porque não tinham filhos, idosos que não tinham companhia. Nesse momento, e há muitas situações na vida que se assemelham a isso na nossa existência, nos momentos em que você se sentir encurralado pela vida. Leia esse texto. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque de Deus vem a minha esperança. Há momentos em que a única esperança que nós temos é a esperança em Deus. E nós aprendemos isso com Davi. Esperar é um ato humano, mas esperar em Deus, que é a nossa salvação, é outro jeito de esperar. Esperar em Deus, porque dele vem a nossa esperança, é um outro modo de esperar. É um jeito de esperar diferente, porque é uma espera relacionada com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso. E Davi segue nesse texto tão bonito, tão belo, e ele diz lá no final, no versículo 11, uma vez falou Deus, e duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. Esse é o terceiro jeito que nós temos de esperar. Esperar pela graça de Deus. Graça é aquele presente que nós recebemos, mas não merecemos. Nós não esperamos, nós não deveríamos recebê-lo, mas nós recebemos porque nós temos um Deus gracioso. Há momentos na nossa vida em que nós precisamos aguardar, esperar, aprender a esperar unicamente da graça de Deus. Eu ouvi, há muito tempo, um depoimento da mãe do Nelson Ned. Os mais jovens nem sabem quem é Nelson Ned. Nelson Ned era um anão que cantava barbaridade e que teve uma vida horrorosa, com bebida, drogas e tudo aquilo que não prestava. Mas ele tinha uma mãe que esperava por ele e que orava por ele e que orou por 40 anos pela conversão do Nelson Ned. Essa mulher aprendeu a orar dependendo unicamente da graça de Deus. E um dia Nelson Ned se converteu. E às vezes a gente vê aí pela TV que os artistas eles se promovem dizendo que se converteram e a gente tem uma certa desconfiança porque parece que os hábitos não mudaram, a vida continua a mesma coisa. Mas Nelson Ned deu evidências muito claras de que ele experimentou uma conversão muito genuína, porque tinha uma mãe que esperava em Deus, silenciosa, na graça de Deus. Sabe, irmãos, nós temos na nossa igreja um grupo de 15 meninos e meninas, pelo menos 80% nós não conhecemos, é alguém do grupo lá de oração que conhece, mas todos estes meninos e meninas estão envolvidos com a droga, com o crack, com a cocaína. Alguns estão até nas ruas de São Paulo. Um deles está perdido nas ruas de Natal, no Rio Grande do Norte. Esse menino é jovem, ele é filho da nossa igreja, filho de uma das famílias lá de Natal. E ele se envolveu com as drogas, já faz anos que ele está
envolvido com drogas e perdido naquela cidade, vivendo nas ruas como um mendigo, dependendo exclusivamente do seu próprio vício. Nós oramos tanto por ele, e num determinado momento ele decidiu ir para uma clínica de recuperação. Nós louvamos a Deus. Ele ficou quase 1 ano na clínica de recuperação. A sua mãe ficou tão jubilosa por isso, tão alegre. Mas quando ele saiu da clínica de recuperação, ele teve uma recaída muito forte. E novamente está na situação que estava antes, ou pior. O que um pai, uma mãe, um irmão, o que a igreja pode fazer por uma pessoa que está nessa situação? Nós podemos esperar silenciosamente na intervenção da graça de Deus. Há coisas na nossa vida que só podem ser reparadas com o derramamento abundante da graça, da poderosa e suficiente graça de Deus. Por isso, irmão, talvez você esteja esperando uma coisa boa acontecer na sua vida ou esperando por algo nem tão agradável assim. Mas seja lá a maneira que você esteja ou pelo que você está esperando, aprenda a esperar silenciosamente, aguardando na salvação do Senhor. Aprenda a esperar silenciosamente, porque do Senhor vem a nossa esperança. Quando você se sentir bem desesperançado, bem angustiado, ore a Deus como Davi orou. Somente a ti, ó Senhor, a minha alma espera, porque de ti vem a minha esperança. E quando você estiver numa situação insolúvel, saiba que nos momentos mais improváveis, Deus derrama a sua maravilhosa graça sobre a nossa vida. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque de Deus vem a sua maravilhosa graça. Deus nos ajude e nos ensine a esperar. Deus nos abençoe.